Olá, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao esboço da lição da Escola Sabatina. O propósito do esboço é ter uma ferramenta ordenada seguindo o ciclo do aprendizado para poder ter mais retorno dos nossos ensinos. Vamos agora apresentar mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira. Ele é o reitor do SALSE aqui na América do Sul e também ele é doutor em Antigo Testamento. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Vamos fazer uma oração para começar nosso esboço, então? Vamos orar, então? Bondoso Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, uma vez mais, abrimos Tua Palavra. E ao trabalhar neste esboço, que possa nos conduzir para o Teu Espírito. Por Jesus te pedimos. Amém. Amém. Nuvens de gafanhotos. Já pensou em uma praga de gafanhotos? Algumas vezes isto é muito normal em Egito, principalmente em algumas temporadas. Só que no 2013, a praga de gafanhotos saiu do controle. Alguns calculam que foram 30 milhões de gafanhotos invadindo especialmente essa parte sul de Egito, especialmente a Arábia Saudita, por esses lugares. O governo teve que tomar providências, contrataram helicópteros, aviões para poder jogar algum veneno para esses animais. Só que eles estimam que as perdas serão tão grandes que eles não vão conseguir sobreviver, comer os produtos próprios da terra. Eles vão ter que exportar ou importar os produtos de outros lugares. Será que uma praga de gafanhotos causa todo esse prejuízo? Aconteceu no passado e também aconteceu aqui no contexto da lição da Escola Sabatina. Como uma praga de gafanhotos pode levar o povo a refletir e a se arrepender. Esse será o tema desta lição. E o foco da lição é conhecer o juízo pode ser um dia de condenação ou salvação. Vamos repetir. Conhecer que o juízo pode ser um dia de condenação ou de salvação. Esse será o foco da lição. Vamos passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a ter 3 pontos principais que vamos desenvolver nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, conhecendo o profeta Joel e o contexto em que foi escrito o livro de Joel. Em segundo lugar, chamado Deus ao arrependimento genuíno. E em terceiro lugar, dia do Senhor. Será esses 3 pontos que nós vamos tocar. Relembrando que esta segunda lição está tratando o tema, o livro de Joel. Joel é um livro peculiar dos profetas menores. Pastor Siqueira, então, a pergunta é: em que contexto se escreveu o livro de Joel? E também, o que estava acontecendo com a terra de Judá em aquele tempo? Pastor Edson, é interessante ver que Joel e alguns outros poucos livros dos profetas menores, ele não tem referência quanto à data que foi escrito, né? Oséias falou que tinha, na época de Jeroboão, rei de Israel. Aqui só temos simplesmente, quando começa, diz, palavra que o Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel, e aí vem já a descrição destas pragas, do que estava acontecendo, diferentes tipos, porque aqui não foi somente uma invasão de nuvem de gafanhotos, diz que houve várias invasões. Um gafanhoto comia esse tipo de vegetação, o outro que terminava com o que ficou, e o outro que acabava com aquilo que nem com pouco que tinha sobrado. Então, realmente foi uma tragédia grande. Agora, devido aos dados do livro, a gente pode entender que Joel, quando ele clama o arrependimento ao povo, ele faz referência aos anciãos, os sacerdotes, não é? Os ministros, mas não faz referência ao rei. Então existe, e ele pregou na época para Judá, em Jerusalém. Então seria uma época que em Judá, em Jerusalém, não tinha rei. Nessa época aqui, porque não faz menção do rei. E só existe 2 momentos em que isso aconteceu. Hein? Um momento, que é o mais provável, é que foi durante o reino de Atalia. Atalia foi aquela filha de Jezabel e de Acabe, que quando eles mataram a família dela, ela tinha se casado com o rei de Judá, essa princesa do Reino do Norte, ela tentou acabar com a casa de Davi, para fazer com que a casa de Acabe e Jezabel permanecesse agora controlando Judá.
Não é? E ela tentou matar todo mundo, mas aí uma senhora escondeu o pequeno príncipe Joás. Exato. E ela não sabia. Então, durante 6 anos, ela não ficou sabendo que ele existia. Então, provavelmente, esse desastre aconteceu nesse período desses anos, quando havia uma rainha má, terrível. Já pensou, ela matou os próprios filhos dela. Mas só porque era a casa de Davi, ela tentou exterminar a casa de Davi. E essa mulher era a filha de Jezabel. Então, apostatada de Deus, longe do Senhor, matou sua família. E nesse período aconteceu essas tragédias, provavelmente. Okay? Que parece, porque a outra opção seria na época de Josias, mas o fato de Amós parece citar Joel. Então Joel seria talvez o mais antigo dos 12 profetas. Ele profetizou nesses dias de Atalia, quando ninguém sabia que havia um rei em Israel. Né? Então, e nesse período havia uma situação terrível, muito difícil em Israel, e foi complicada ainda por uma praga sucessiva de gafanhotos que estava destruindo as plantações. Nesse contexto, Deus faz um chamado ao arrependimento genuíno. O que significa a declaração que está aqui no livro de Joel, capítulo 2, verso 13, que diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né? Então, a gente vê assim que o propósito, quando a gente olha a praga de gafanhoto, e você vai em Deuteronômio, capítulo 28, diz que esta era uma das pragas que Deus iria mandar se o povo se afastasse dele, para poder chamar o povo de volta ao Senhor. Exato. Então, para que o povo se arrependesse. Então, era a maneira, trazendo a calamidade, o povo ia parar e pensar, peraí, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo isto? E no costume antigo, no Oriente, quando vinha uma calamidade, morria uma pessoa, a pessoa rasgava suas vestes. Né? Mas Deus está falando assim, olha, eu não quero que vocês rasguem as vestes somente, ou que vocês rasguem as vestes. Eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Eu quero que vocês se humilhem, que vocês se arrependam, abandonem o pecado, se voltem para mim. Não é? Então esse verso que aparece em Joel, não é? Rasgai as vossas vestes, os vossos corações e não as vossas vestes, que ele então chama isso, ali em Joel 2,13, não é? Chama isso de volta a um arrependimento sincero, de coração. Não é? E não apenas superficial, né? Não de aparência, né? Há uma palavra, uma declaração aí em Joel, que diz dia do Senhor. O que significa o dia do Senhor, antes do terrível dia do Senhor que enviará o Senhor? O que é o que ele enviaria? Então aí fala do dia do Senhor. O que é esse dia do Senhor? Então, quando nós lemos Joel, é que aparece esse dia do Senhor, parece um dia de juízo, grande juízo de Deus. Né? Esse dia podia ser de juízo sobre o povo de Deus, porque a praga dos gafanhotos, quando você lê o verso 2 aqui, tocai a trombeta do Senhor, porque o dia do Senhor está próximo, esses gafanhotos iam representar um exército de verdade, mas o exército de uma nação inimiga queria destruir a nação de Judá, queria destruir Jerusalém. E eles entrariam, como os gafanhotos destroem a plantação, este exército de uma nação estrangeira iria destruir a nação. As cidades, os palácios, as casas, entrariam como fossem gafanhotos, destruindo tudo. E atrás dele a terra ficaria que nem um deserto. Então esse dia de juízo seria o dia do juízo, chamado Dia do Senhor. Mas ele poderia mudar. Era condicional, né? Era condicional. O dia do Senhor para ajudar Jerusalém, se o povo continuasse no pecado, na maldade, seria um dia de juízo para eles. Mas se eles se arrependessem, o dia do Senhor seria o dia de libertação. Amém. Quando Deus iria trazer, então, salvação para eles e juízo para as outras nações que são inimigas de Deus. E também temos uma declaração que diz dia do Senhor, mas também o que significa o Vale de Josafá. Aí vem a mudança. Vê, por exemplo, aqui ele chama todo mundo para orar, e parece que para se arrepender. E no finalzinho do capítulo 15 diz que as pessoas se arrependeram. E aí o verso, depois do clamor, diz: então o Senhor se mostrou zeloso pela sua terra, compadeceu-se do seu povo. E agora então o dia do Senhor, que seria juízo para Judá, se torna um dia de juízo para as nações que viriam atacar Judá. E aí lembra a história de Josafá. Lá no livro de Reis e de Crônicas, o rei Josafá, que tinha sido antepassado de Joás, um bom rei,
Ele uma vez foi atacado por uma multidão que vinha de Edom, dos arábios, etc. E ele então convocou o povo para o jejum. Ele convocou o povo para se arrepender. Não é? Isso está lá quando conta a história de Josafá. E diz que Deus respondeu falando que naquele dia eles não teriam de guerrear, que eles simplesmente iam olhar a salvação de Deus. O rei Josafá acreditou nisso e até exortou o povo dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E o que aconteceu? Josafá desceu para o vale que era próximo ao deserto, ao Mar Morto, não é? E ele foi com uma companhia cantando hinos, louvores, em vez de ir com arma de guerra. E quando ele chegou lá, Deus tinha lutado por Judá e destruído todos os inimigos. Amém. Então, o Vale Josafá, o nome Josafá diz, é o Deus que julga, Deus julga. Se nós nos arrependermos e voltarmos para Deus, a destruição que viria sobre nós se tornaria o dia de libertação e salvação. Por quê? Porque Deus iria trazer salvação no Vale Josafá, quando Amém. Deus luta para o seu povo e vence. Amém. Vamos passar rapidamente à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação do texto. Por nós mesmos, nós não temos capacidade de nos preparar para a volta de Jesus. Tem que ter a intervenção de Deus para nos preparar para a sua volta. Em que consiste essa preparação da volta de Jesus e que é o que ele promete para esse momento especial? A gente vê aqui, pastor Choque, que a preparação é buscar a Deus, converter-se, mas a promessa dele é derramar seu Espírito. Joel, capítulo 2, fala sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre seus filhos, sobre jovens, velhos, crianças, para podermos realmente viver a vida que Deus deseja que nós vivamos, cumprir a missão que Ele deseja e encontrar o Senhor em breve, não é? E essa está a promessa lá. O dia do Senhor vem e Deus nos ajudará com o seu Espírito a estarmos de pé naquele dia. Se não fosse pela intervenção de Deus e o derramamento do Espírito Santo, os disponíveis não teriam condições por si mesmos de se preparar, mas Deus derrama seu poder e que Deus prepare nosso coração para ser instrumentos de preparação também e também para proclamar aquela bênção. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Qual é a maneira de nos preparar para o juízo, para a vinda de Jesus? Há uma passagem do Espírito de Profecia que está no livro de Parábolas de Jesus, na página 158, que diz: qual é a melhor maneira de nos preparar? E ela responde: precisamos conhecer nossa verdadeira condição, do contrário, não sentiremos nossa carência de auxílio de Cristo. Precisamos sentir a dor de nossas feridas ou não desejaremos cura. Sentir necessidade, sentir que somos carentes, sentir a dor da necessidade para pedir com força a intervenção de Deus. Cada dia morro, disse Paulo. Não é um assunto de uma vez por semana, é um assunto diário. A necessidade de morrer e fazer viver Jesus no nosso coração. Esse assunto de morrer cada dia tem que ver com crucificar o eu e fazer nascer Jesus de fato em nossos corações. Isso não acontece por acaso, nem pela iniciativa solitária de Deus. Precisa de um coração disposto, que reconhece. Por isso é de Deus quando uma pessoa reconhece erros, né? E Deus só pode intervir na vida de uma pessoa que reconhece, abre seu coração, se rende a Deus e diz: eu não posso, o Senhor pode. Então Deus entra no coração. Mais uma vez vamos a confirmar a necessidade de ter comunhão com Deus todos os dias, na primeira hora de cada manhã. Que seja uma prática sagrada, que não pode ser adiada. Um dia sem Deus é um dia perdido. Por isso nós oramos, para que cada um de nós possamos nos preparar para esse grande dia, mas renunciando a nós, reconhecendo nossos erros, nos aproximando e abrindo nosso coração para Deus, e Ele possa fazer o que é melhor para cada um de nós. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra e que nossos corações possam ser sensíveis ao chamado de Deus.
No nome de Jesus, amém. Amém.